Você já parou para pensar como algumas pessoas conseguem realizar coisas que parecem inalcançáveis, enquanto outras, mesmo com muito esforço, continuam sempre no mesmo lugar? Eu vou ser direto com você. Eu não nasci em berço de ouro, não tive salário milionário, não recebi herança e muito menos ganhei na loteria. Mas mesmo assim, antes dos meus 30 anos, eu consegui juntar R$ 100.000. E o mais interessante é que eu não fiz isso trabalhando mais do que todo mundo, mas sim mudando a minha forma de viver, adotando hábitos simples, inspirados em um estilo de vida minimalista. E quando eu falo em minimalismo, não me refiro a viver em um quarto vazio, sem móveis, sem conforto ou sem prazeres. Eu estou falando de uma escolha consciente de priorizar o que importa de verdade. A grande virada de chave foi perceber que cada real que eu gastava, sem pensar, era um pedaço da minha liberdade futura que eu estava vendendo barato. E quando você entende isso, sua relação com o dinheiro muda completamente. Eu me lembro de quando comecei a trabalhar e a receber meu primeiro salário. A sensação era maravilhosa, mas a verdade é que o dinheiro desaparecia rápido. Eu não entendia para onde ele ia. Um café aqui, uma saída ali, uma compra parcelada que parecia inofensiva. No fim do mês eu não tinha nada. Foi nessa fase que eu comecei a perceber que, se eu continuasse assim, nunca teria segurança financeira. Eu seria apenas mais um que trabalha muito, mas nunca conquista independência. Foi aí que eu decidi mudar. Comecei a estudar, a ler sobre finanças pessoais, sobre hábitos de pessoas bem-sucedidas, e um conceito que me marcou profundamente foi o do minimalismo. Não só como estilo estético ou de decoração, mas como estilo de vida. Eu entendi que minimalismo era sobre fazer escolhas melhores, gastar de forma intencional e cortar o excesso que não agrega nada. O primeiro hábito que eu adotei foi o de cozinhar em casa. Eu sei que parece simples demais, mas só nesse ponto eu economizei milhares de reais. Vamos fazer uma conta rápida. Um almoço fora custa em média R$ 40. Se você almoça fora 5 vezes por semana, são R$ 200. Em um mês, R$ 800. Em um ano, quase R$ 10.000. Agora multiplica isso por 5 anos. Estamos falando de R$ 50.000 que poderiam estar indo embora apenas em restaurantes. Cozinhar em casa não só economizou meu dinheiro, como também me trouxe mais saúde e até prazer em preparar minhas próprias refeições. Outro hábito que mudou minha vida foi evitar dívidas de consumo. O cartão de crédito pode ser um grande aliado, mas também pode ser a maior armadilha financeira. Eu tomei a decisão de não parcelar nada que não fosse essencial. Se eu não pudesse comprar à vista, simplesmente não comprava. Essa disciplina me protegeu de juros absurdos e, principalmente, me fez pensar 2 vezes antes de gastar. Comprar deixou de ser impulso e passou a ser escolha consciente. Além disso, eu comecei a comprar usado de forma estratégica. Muita gente tem preconceito com produtos seminovos, mas a verdade é que, se você souber escolher, pode encontrar móveis, eletrônicos e até roupas de qualidade por uma fração do preço. Eu comprei uma mesa de escritório seminova por menos da metade do preço original e ela me serviu por anos. Comprei também livros, utensílios e até um celular de segunda mão que estava praticamente novo. Essa mentalidade me fez perceber que eu não precisava do último modelo de tudo para viver bem. O guarda-roupa também passou por uma transformação. Eu percebi que usava sempre as mesmas peças favoritas e que o restante ficava acumulando pó. Então, eu decidi simplificar minhas roupas. Doei o que eu não usava, vendi algumas peças e mantive apenas o que realmente fazia sentido. Isso trouxe praticidade para o meu dia a dia e reduziu a tentação de gastar em compras desnecessárias. Além disso, eu percebi que cada peça de roupa tem um custo invisível: espaço no armário, energia para lavar, tempo para organizar. Quanto menos peças inúteis eu tinha, mais leve se tornava a minha vida. Outro hábito essencial foi criar um sistema de investimentos automáticos. Todo mês, assim que recebia meu salário, eu já separava uma parte para investir. Não esperava sobrar no fim do mês, porque eu sabia que nunca sobraria. Eu tratei meus investimentos como uma conta fixa, igual a água ou luz. Esse hábito simples fez com que meu dinheiro começasse a trabalhar por mim,
em vez de eu trabalhar apenas por dinheiro. E aqui entra um ponto central. O minimalismo me ensinou que cada escolha tem um custo de oportunidade. Cada real gasto em algo supérfluo era um real a menos que poderia estar crescendo no meu futuro. Então, eu comecei a enxergar minhas escolhas de forma diferente. Comprar um tênis caro não significava apenas gastar R$ 500, mas abrir mão de quanto esse dinheiro poderia render em 5, 10 anos. Essa consciência transformou minha mentalidade. E claro, viver dessa forma não foi fácil. O mundo em que vivemos nos empurra para o consumo o tempo todo. A propaganda está em todos os lugares e muitas vezes os amigos e até a família não entendem suas escolhas. Quantas vezes eu ouvi que eu era pão duro, que eu não sabia aproveitar a vida, que eu deveria me dar mais presentes. Mas o que as pessoas não percebiam é que eu já estava me dando o maior presente: a liberdade. E eu não digo liberdade apenas no sentido financeiro, mas liberdade de escolhas. Quando você tem uma reserva financeira sólida, você pode escolher um trabalho que gosta, em vez de aceitar qualquer coisa por desespero. Você pode recusar propostas que não fazem sentido. Você pode planejar viagens sem precisar se endividar. Essa é a verdadeira riqueza que o minimalismo me trouxe. Outro hábito que fez uma enorme diferença foi negociar contas fixas. Eu revisei meu plano de internet, meu plano de celular, minhas assinaturas de streaming. Cortei o que não fazia sentido e negociei preços melhores. Parece pouco, mas cada redução de 20, R$ 30, somada ao longo dos anos, fez muita diferença. E não só no valor, mas no hábito de questionar: eu realmente preciso disso? Também comecei a valorizar experiências simples em vez de compras caras. Ao invés de gastar em restaurantes luxuosos, eu fazia jantares em casa com amigos. Ao invés de viagens internacionais, explorava cidades próximas. Essas escolhas não só economizavam dinheiro, como também criavam memórias mais significativas. O minimalismo me mostrou que felicidade não vem do que você compra, mas das conexões que você cria e das experiências que você vive. Um ponto crucial nessa jornada foi aprender a dizer não às comparações. Eu percebi que o consumismo se alimenta do desejo de ter o que o outro tem. Quem tem o carro mais novo, a roupa mais cara, a casa maior. Quando eu deixei de me comparar com os outros e comecei a me comparar apenas comigo mesmo, minha vida mudou. Eu passei a medir meu progresso olhando para o que eu era no ano passado e o que eu me tornei hoje. Isso me libertou da corrida infinita para acompanhar os outros. E quando você se liberta das comparações, economizar se torna natural. Você deixa de comprar para impressionar, deixa de gastar por impulso e começa a investir em coisas que realmente importam. Foi assim que, pouco a pouco, eu fui construindo minha reserva. Chegando próximo dos meus 30 anos, eu olhei para trás e percebi que, somando todas essas escolhas, todos esses hábitos simples, eu tinha acumulado mais de R$ 100.000. Não foi um dinheiro que caiu do céu. Foi resultado de disciplina, consistência e principalmente de uma mentalidade minimalista que me ensinou a enxergar o valor real das coisas. E é aqui que eu quero encerrar essa primeira parte, mostrando que não existe mágica. O que existe é clareza de propósito, disciplina e a coragem de dizer não ao que não importa. No próximo bloco, eu vou te mostrar como consolidar essa mentalidade, como evitar armadilhas do consumo e como transformar esse estilo de vida em algo sustentável para o longo prazo, sem abrir mão da qualidade de vida. Na primeira parte, eu mostrei como hábitos simples, inspirados pelo minimalismo, mudaram a minha forma de lidar com o dinheiro e me ajudaram a construir uma reserva sólida antes dos 30 anos. Agora quero aprofundar ainda mais, porque não basta apenas começar. É preciso sustentar esse estilo de vida, evitar armadilhas e aprender a consolidar essa mentalidade para que ela dure no longo prazo. Um dos grandes desafios que enfrentei foi a pressão social. Viver de forma minimalista significa, muitas vezes, ir contra a maré. Enquanto colegas trocavam de celular todo ano, compravam carros financiados ou parcelavam viagens no cartão, eu mantinha meu foco em escolhas conscientes. E aqui está um dos maiores aprendizados. Não se trata apenas de cortar gastos, mas de redefinir o que é sucesso para você.
Para muitos, sucesso é ter o último modelo de tudo. Para mim, sucesso passou a ser ter liberdade de escolha. E quando você enxerga dessa forma, o dinheiro deixa de ser um fardo e passa a ser um aliado. Eu não me sentia privado, pelo contrário. Eu me sentia cada vez mais livre. Cada vez que dizia não a uma compra por impulso, estava dizendo sim a uma vida mais tranquila. Essa clareza me deu forças para continuar, mesmo quando parecia difícil. Outro ponto essencial foi aprender a lidar com os gatilhos do consumismo. A publicidade é feita para criar necessidades que não existem. Quantas vezes você já ouviu frases como: "Você merece isso", "Compre agora e seja feliz", "Essa promoção é imperdível"? Tudo isso é construído para gerar ansiedade e urgência. Eu precisei treinar meu olhar crítico e perguntar sempre: eu realmente preciso disso ou estou apenas sendo influenciado? Esse filtro foi um dos maiores guardiões do meu dinheiro. Além disso, eu criei um hábito que considero fundamental: o da análise de gastos recorrentes. Uma vez por mês, eu revisava minhas assinaturas, minhas contas fixas e meus gastos automáticos. Era impressionante como, de tempos em tempos, aparecia uma cobrança que eu nem lembrava mais. Cancelar ou renegociar esses serviços foi um dos pilares que mantiveram minha economia saudável. Mas não é só sobre cortar. O minimalismo também me ensinou a valorizar o que realmente me traz retorno. Eu não hesitava em gastar com educação, livros, cursos e experiências que me agregassem conhecimento ou crescimento pessoal. Isso não era gasto, era investimento. A diferença é clara. Gasto tira dinheiro de você sem retorno. Investimento traz algo de volta. Seja em dinheiro, seja em evolução. Um exemplo simples. Enquanto alguns amigos gastavam R$ 1.000 em um fim de semana de festa, eu investia esse mesmo valor em um curso que me trouxe habilidades que depois aumentaram minha renda. Essa mentalidade de priorizar o retorno e não apenas o prazer momentâneo acelerou meu caminho para os 100 mil. Outro hábito poderoso foi aprender a manter a simplicidade mesmo quando minha renda aumentou. Esse é um erro comum. A pessoa ganha mais e automaticamente passa a gastar mais. Isso se chama inflação do estilo de vida. Eu decidi que não cairia nessa armadilha. Mesmo ganhando mais, continuei com os mesmos hábitos simples. Mesma casa, mesmo carro, mesmas escolhas conscientes. O resultado? Minha capacidade de poupar multiplicou, porque a diferença entre o que eu ganhava e o que gastava ficou cada vez maior. Aqui vai um princípio que eu gostaria que todos entendessem. Não é o quanto você ganha, é o quanto você consegue manter. Conheço pessoas que ganham muito mais do que eu, mas estão sempre endividadas porque gastam cada centavo que entra. E conheço outras que ganham menos, mas conseguem construir patrimônio porque vivem de forma simples e inteligente. Esse é o poder de uma mentalidade minimalista aplicada às finanças. Agora quero falar de algo que mudou meu jogo. A ideia de que cada real tem um destino. Quando eu recebia meu salário, eu já sabia exatamente para onde cada parte iria. Uma porcentagem para investimentos, uma porcentagem para gastos essenciais, uma pequena parte para lazer. Esse planejamento me deu controle total. O dinheiro deixou de escorrer pelos dedos e passou a ter propósito. E, falando em propósito, é impossível não mencionar o impacto emocional do minimalismo. Viver com menos trouxe paz mental. Eu deixei de sentir ansiedade por não ter o último modelo de celular, deixei de me preocupar com dívidas, deixei de ter medo de emergências financeiras. Quando você tem uma reserva sólida, imprevistos deixam de ser tragédias e viram apenas ajustes de rota. Isso não tem preço. Outro ponto foi entender que experiências simples podem ser mais ricas do que luxos caros. Lembro de um fim de semana em que um grupo de amigos gastou uma fortuna em uma viagem internacional. Eu, por outro lado, passei o mesmo período viajando de forma simples, explorando uma cidade próxima, gastando pouco. O curioso é que, quando conversamos depois, minha experiência tinha sido tão ou mais significativa quanto a deles. Felicidade não tem a ver com preço, mas com significado. E eu percebi que, ao contrário do que muitos pensam, o minimalismo não me limitava. Ele me expandia. Eu tinha mais tempo, mais energia e mais foco, porque não estava preso a objetos ou dívidas. Essa leveza me permitiu até aproveitar mais o presente.
Outro hábito essencial foi aprender a dizer não às promoções enganosas. Quantas vezes a gente vê aquele leve 3, pague 2 e acha que está economizando? A verdade é que, muitas vezes, você gasta mais comprando coisas que nem precisava. Eu aprendi a olhar para essas promoções com desconfiança. Se eu não compraria o produto pelo preço normal, por que compraria só porque está em promoção? Esse filtro me salvou de muitas armadilhas. Agora quero trazer uma reflexão. Economizar R$ 100.000 não é apenas sobre acumular dinheiro. É sobre o que esse valor representa. Para mim, foi a prova de que disciplina e escolhas conscientes funcionam. Foi a base para investir mais, para planejar o futuro, para ter tranquilidade. E, acima de tudo, foi a certeza de que eu não estava à mercê do sistema consumista. Eu estava no controle. E esse controle se reflete em todas as áreas da vida. Quando você vive com menos, você também pensa com mais clareza. Você toma decisões melhores, não apenas financeiras, mas pessoais. Você aprende a valorizar o tempo, as relações, a saúde. O minimalismo financeiro é apenas a porta de entrada para um minimalismo mais profundo, que transforma a sua forma de viver. E aqui está um ponto final que quero deixar para você. Não espere o momento perfeito para começar. Não espere ganhar mais. Não espere quitar todas as dívidas. Não espere que as condições ideais surjam. Comece agora, com o que você tem, onde você está. Pequenos passos hoje se transformam em grandes resultados amanhã. Um café que você deixa de comprar todo dia pode se transformar em milhares de reais investidos ao longo dos anos. Uma assinatura que você cancela pode ser a diferença entre continuar no vermelho ou começar a construir uma reserva. São escolhas pequenas, mas consistentes, que fazem a diferença. No fim, juntar R$ 100.000 antes dos 30 não foi sobre fórmulas mágicas ou golpes de sorte. Foi sobre disciplina, consciência e um estilo de vida minimalista. E se eu conseguir, você também pode. Não importa quanto você ganha hoje, importa o quanto você consegue manter, o quanto consegue direcionar de forma inteligente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa mudar a relação com o dinheiro. E lembre-se, não se trata apenas de economizar. Se trata de viver com mais liberdade, mais propósito e mais paz. O dinheiro é apenas uma ferramenta. O que realmente importa é o que você faz com ele. E para fechar, quero deixar uma provocação. Pense em algo que você gasta todo mês e que não agrega valor real à sua vida. Agora imagine esse mesmo valor sendo investido, rendendo, crescendo ao longo dos anos. Qual futuro você prefere construir? O de acúmulos de coisas ou o de liberdade? A escolha é sua.